Olá, meus queridos amigos, vocês que me seguem nas redes sociais. Eu gostaria de falar sobre um curso, uma vivência que a gente desenvolveu aqui no Sarasvati Therapeutic Ashram, chamada Curando as Dores da Alma. Quando a gente fala em dores da alma, normalmente vem aquela dependência emocional que a gente não consegue resolver, aquela trava na vida, na parte financeira ou em tantas questões que a gente não consegue resolver e que muitas vezes está relacionado com o tipo de funcionamento que nós temos. O Reich traz uma informação bastante importante sobre essas dores da alma e eu comecei a utilizar isso no meu consultório, eu sou psicanalista clínico e comecei a ter muitos resultados. Pacientes meus que estavam travados, sabe, situações que já há tempo eu não conseguia desenvolver, através dessa ferramenta começou a fluir muito, mas muito melhor. Eu aproveitei e criei um grupo para explorar isso de forma coletiva. Então, é um tratamento que dura 8 meses, onde a gente vai mesclando sessões de terapia com sessões de análise no aspecto teórico e meditações. Então eu vou ensinando os alunos a meditarem, trabalharem com autoanálise, se conhecerem através de cada uma das dores da alma. Então eu vou citar para vocês assim de uma forma muito rápida, que por exemplo, existem pessoas que carregam a dor de serem rejeitados. Então são pessoas que não querem aproximação, não querem que toque, porque se eu criar um vínculo afetivo e tem essa pessoa é uma pessoa distante, uma pessoa que não gosta, sabe, de estar junto a outras pessoas, muitas vezes se coloca o rótulo de fobia social, isso muitas vezes em crianças, tem crianças que não gostam de socializar, mas na verdade isso tem a ver com a formação do sistema nervoso enquanto essa criança, agora adulto, estava no útero da mãe e por algum motivo esse útero se tornou desconfortável e essa criança desenvolveu a dor da rejeição e sofre por essa dor da rejeição, muitas vezes uma vida inteira, não sabe o que está acontecendo, mas tem medo de ser rejeitado. E aí vai atrapalhar questões de trabalho, vai atrapalhar questões afetivas, o relacionamento dessa pessoa com a vida vai ficar muito comprometido. Tem como a gente resolver isso? Claro que tem. A primeira coisa é você saber que isso existe. Existe essa dor de ser rejeitado. São pessoas que têm o corpo, assim, o rosto mais alongado, o corpo mais alongado. Essas pessoas podem estar desenvolvendo esse traço, que é o traço do medo de ser abandonado. Tratando isso, compreendendo, é possível se viver com muito mais paz. Tem um segundo traço que acontece quando a criança na amamentação sofre algum tipo de problema, que é o traço da oralidade. Então a criança, por algum motivo, ou faltou aleitamento, ou a mãe não pôde se dedicar porque estava cuidando de um outro filho que estava doente, ou algo do gênero, e essa criança desenvolveu nesse traço da oralidade, justamente ela vai ter medo de ser abandonada. Então são pessoas que têm um rostinho mais redondinho, o corpo mais redondinho, que às vezes têm dificuldade de perder peso e justamente por causa da dor de ser abandonado. Porque se eu tiver em evidência, se eu for mais gordinho, se eu for maior, ninguém vai me abandonar. E você já viu como é gostoso, né? Aquela pessoa que é mais cheinha, como é gostoso de abraçar, como são pessoas simpáticas. Mas por trás disso tudo existe esse medo de ser abandonado. Tem como entender, tem como tratar, tem como melhorar muito esse processo e por isso a gente fez esse tratamento aí de 8 meses. Tem outras dores, David? Sim, vamos para a terceira dor, que seria a dor do desfraude. A criança, ela, na hora de sair das fraldas, ela tem dificuldade, ela não consegue, porque o sistema nervoso não está formado naquela região, mas a mãe cobra, o pai cobra, pô filho, você está fazendo nas calças, por que não falou para a mãe? E nisso vai criar uma personalidade fundamentada no medo de ser humilhado. Pessoas que têm medo de se apresentar em público, pessoas que são muito metódicas, faz tudo de uma maneira, sabe, sempre certinha, para não dar problemas. Para ser bem sincero, para não dar merda, né? Por quê? Porque o foco está lá nessa questão das fezes ali do desfraude. São pessoas metódicas, pessoas que têm um corpo mais quadrado, o ombro e a cintura têm o mesmo tamanho propriamente. Então são pessoas que vão apresentar essa dor e vão trilhar uma vida inteira através dessa dor relacionada com o traço de personalidade
justamente do medo de ser humilhado. Vai fazer tudo para não ser humilhado. Isso é muito bom, tem um lado bom disso. Tá? Todo traço vai ter sempre um lado bom. Tá? E o ideal é que a gente consiga sair desta dor e entrar nesse lado bom. Isso vai fazer toda a diferença. Ok, esse é o traço da pessoa que tem medo de ser humilhado. A dor é gigante, meus queridos. Quando você está na dor do traço, é muito difícil de você tocar a sua vida. Por isso, esse processo que a gente criou aqui. Mas tem mais traço disso? Tem. Tem aquela criança que ela, quando estava ali começando a se comunicar com as pessoas, ela começou a fazer coisas bonitinhas, as pessoas gostavam, pedia para fazer de novo. Essa criança, ela começou a entender que para ela ser amada, ela tinha que fazer coisas, ela não tinha que ser, ela tinha que fazer algo. E ela acaba entendendo, interpretando que para ser amado, né, ela precisa agir de uma certa forma. Isso vai trazer um traço de personalidade onde a pessoa vai ter muito medo de ser manipulado e vai aprender a manipular os outros. Pessoas com o ombro mais largo, quadril mais estreito, né, esse triângulo invertido que vai ser caracterizado por essa dor. Vai ter essa dor de uma forma mais profunda, mais intensa. A gente tem as 5 dores, tá? E aí esta dor também vai atrapalhar. São pessoas muito desconfiadas, pessoas que carregam um fardo muito grande na vida, que têm uma dificuldade, sabe, de viver de forma leve, mas nem sabe que existe essa dor, de onde essa dor vem e como tratar essa dor. Tem mais dor ainda disso? Tem. Tem a dor daquela criança que quando ela estava ali despertando o aspecto sexual, quando ela percebeu que existia uma sensibilidade nos órgãos sexuais, ela começa a despertar para a sexualidade, perceber que a vida é feita em pares, papai, mamãe, vovô, vovó, e ela começa a criar esse par. Por exemplo, o menino cria com a mãe. E vai chegar numa altura que esse menino ele vai ser traído pela mãe, porque a mãe vai ficar com o papai. Essa angústia, essa dor, fundamentada com outros pontos que a gente discute aqui junto das nossas aulas, essa dor tão profunda vai fazer com que a pessoa tenha medo de ser traído, medo de ser trocado. E a vida vai ser caracterizada nesta questão. Eu já atendi pessoas que disseram assim, ó, antes da pessoa me abandonar, antes da pessoa largar o namoro, eu largo antes. Tá, mas peraí, você nem sabia se ia ser deixada ou não, deixado ou não, né? Então, justamente, muitas coisas doloridas, equivocadas que a gente faz na vida estão fundamentadas nessas 5 dores. Não é só isso não, tá? Isso vai muito além. Por isso que a gente passa 8 meses com uma sessão por semana de 1 hora, toda sexta-feira das 19 às 20 horas aqui no Sarasvati Therapeutic Ashram. Então, toda sexta-feira, durante 8 meses, a gente faz esse trabalho. Ali eu vou ensinando sobre cada traço, as pessoas vão trazendo as suas dores, vão expondo as suas dores, a gente vai tratando de uma forma coletiva, quem quiser expor, expõe, quem não quiser apenas vai interagindo e aprendendo sobre essas dores. E no meio dessa trajetória a gente vai ensinando como que você consegue virar essa chave, sair da dor e entrar no recurso. Por exemplo, aquela pessoa que tem medo de ser rejeitado, uma pessoa que tem uma capacidade, as pessoas magras, altas, com o rosto bem fininho, tem uma capacidade intelectual gigante, apesar de ficarem mergulhados na caverna, mas são pessoas que têm uma capacidade gigantesca em termos de criar coisas. Se a gente fosse pegar o oral, aquele que tem o rostinho mais redondinho e que tem medo de ficar sozinho, que faz tudo para não ficar sozinho, às vezes está tendo um relacionamento porcaria, um relacionamento tóxico, mas pensa, puxa, é melhor ficar nesse relacionamento tóxico do que ficar só. Isso é característico de quem tem medo de ser abandonado. Então não consegue sair dessa situação, acaba uma vida inteira se destruindo no relacionamento por causa desse medo, por causa dessa angústia tão profunda. E assim, meus queridos amigos, a gente continua, tá? Por exemplo, mas claro, o oral tem essa facilidade de comunicação, ele é simpático, ele cria situações extraordinárias. Já o outro traço, aquele traço que não quer que dê merda, o que ele faz? É muito metódico. Ele está sempre fazendo tudo de uma forma metódica para nada dar errado. E realmente nada dá errado com ele. Tá nesse sentido porque ele sabe fazer. Ele sabe organizar isso. E isso é um traço fantástico para quem precisa trabalhar em determinadas áreas, vai ajudar muito. Tem recurso. Tem recurso de quem faz essa parte da manipulação, tem uma capacidade de instruir, de ensinar,
tá? De negociar de uma maneira também extraordinária, na vida também, desde que saia da dor. E aquele outro traço, Davidson, o traço relacionado com a sexualidade, também são pessoas muito competitivas, pessoas que querem chegar em primeiro lugar e que têm essa capacidade de fazer tudo isso. Meus queridos, é só uma abordagem assim pequena sobre o que a gente faz em 8 meses, né? Nós estamos conversando aqui há 10 minutos, mas pense que a gente vai abrir cada um desses pontos nesses 8 meses. É um curso que você pode entrar a qualquer momento, porque como ele é feito em módulos, você começa num módulo, depois você volta naquele módulo anterior. E a gente vai estar conversando sobre isso e você é meu convidado. Maiores informações lá na sua loja Sarasvati, 36425594, 989167000. Um forte abraço para você, até o nosso encontro aqui, quem sabe a gente se encontra aqui para tratar as dores da alma.